No Assunto do Dia, com Márcio Alvarenga. Eleições 2024. Reitor da UFO. E o programa Trocando em Miúdos abre espaço para ouvir os candidatos a reitor da UFO nas eleições 2024. Hoje vamos conversar com o candidato que representa a chapa Reencantar a UFO, Democracia, Ciência, Educação Emancipatória e Inclusão, o professor Arquimedes Diógenes Siloni, da Faculdade de Engenharia Civil. Prazer em tê-lo conosco. Bom dia, professor Arquimedes. Bom dia, Márcio Alvarenga. Bom dia aos ouvintes da nossa rádio universitária. Primeiro, agradeço muito a oportunidade que você nos concede, tanto a nossa quanto as demais chapas, e me coloco à vossa disposição. Fique à vontade. Bem, professor, esse pleito, diferentemente de outros da nossa universidade, de forma até inusitada, apresenta as 4 chapas com candidatas a vice, mulheres. E aí eu pergunto qual foi a sua motivação para a escolha de uma mulher e se em algum momento foi cogitada a oportunidade de oferecer a ela a cabeça da chapa, professor. Na discussão, na noite em que convidei a professora Giovana, qual era a preocupação do nosso grupo? Porque eu fui escolhido por um grupo de pessoas que, há quase 40 anos, se dedica a discutir os problemas da universidade e apresentar projetos para a disputa à eleição para reitor. Escolhido em novembro, passei a escolher a vários nomes, e eu tive a felicidade, nós tínhamos possíveis 9 nomes que aceitariam o convite, caso nós o fizéssemos, dos quais 5 homens e 4 mulheres. Acabamos optando por uma mulher, porque entendemos a importância da participação feminina e espero que, se formos eleitos, trabalhemos para que a próxima reitora seja uma mulher. E eu, depois de um filtro, a gente teve 3 nomes muito fortes e acabamos optando pela mais preparada, a nosso ver, para este momento. As outras 2 colegas receberam meu agradecimento de público aqui, perante o grupo, aqui no Anfiteatro da Civil, e optamos pela mais preparada justamente para oferecer à Universidade Federal de Uberlândia uma dupla com a carga de experiência que trazemos eu e professora Giovana, a qual foi diretora da FACED, diretora de ensino na Pró-Reitoria de Ensino durante a gestão do professor Elmiro, que foi nossa assessora da minha pró-reitora, a professora Vera Puga, em um dos nossos mandatos. Portanto, uma pessoa com uma carga de experiência. Por quê? Porque algumas das principais questões que nós vamos enfrentar vêm das licenciaturas, vêm do calendário que, infelizmente, nos afeta hoje, Nós não podemos mais continuar com 3 semestres por ano. Vem da evasão, A professora, agora está todo mundo falando do Prossiga, que foi extinto depois da saída do professor Elmiro da reitoria. Só que a formuladora do programa Prossiga está ao meu lado, é a minha companheira de chapa. E essa foi uma das razões pelas quais a escolhemos, justamente porque pretendemos enfrentar de forma muito forte a questão da evasão. O programa Prossiga retornará ao lado de outras iniciativas que eu vou detalho para você em outro momento e durante os debates que teremos, com certeza, a oportunidade de ter com as outras chapas. Então, é um orgulho para mim e uma honra muito grande apresentar como nossa companheira de chapa a professora Giovana. Lembrar, Márcio, que nas 2 gestões em que tive a honra de administrar a universidade, eu não tinha vice-reitor. Professor Antônio, no meu primeiro mandato, professor Elmiro, no nosso segundo mandato, e agora a professora Giovana, se formos eleitos, não será vice, será co-reitora. Irá reitorar junto comigo,
porque o reitor necessariamente tem que viajar atrás de recursos para viabilizar os projetos que a gente vai apresentar à comunidade. Tenho muito orgulho da professora Giovana e a agradeço aqui de público por ela ter aceitado o desafio de me acompanhar nessa tarefa. Professor Arquimedes, eu queria que o senhor citasse aí um compromisso que está inserido, inclusive, na sua carta-programa e que a comunidade universitária poderia já cobrar nos primeiros 6 meses da sua gestão, professor. Um forte compromisso com o Brasil, sinalizado com a inserção decidida da Universidade Federal de Uberlândia, obviamente sujeito à discussão com os conselhos, da UFO como parte, por exemplo, do processo, do projeto de nova industrialização brasileira. Eu quero perguntar à comunidade, e aproveito aqui o espaço, temos um papel na nova industrialização? Eu acredito que sim. A nova industrialização vem com 6 grandes linhas, e a UFO se insere em pelo menos metade delas. Então, eu quero levar a UFO a uma maior participação nacional, quero levar a minha voz forte novamente para Brasília, para ajudar na superação dos muitos problemas que a gente ainda tem. Para citar um exemplo, Márcio Alvarenga, nós temos 48% dos lares brasileiros ainda não tem saneamento básico. E nós estamos assistindo a população morrendo de dengue. É uma questão de saúde. Nós temos que ajudar nessa tarefa. A minha engenharia civil não tem nada a dizer sobre esse problema? Tenho certeza que tem. O Brasil ainda padece, pela via da importação, de principalmente medicamentos e equipamentos como ressonância magnética, tomografia, equipamentos de última geração de medicina não são produzidos no Brasil, precisam passar a ser produzidos no Brasil. E a gente, qual é o nosso papel? Formar cérebros para que eu possa negociar com o governo federal e com empresários a vinda de fábricas para produzirmos remédios caros no país, para produzirmos equipamentos caros no país. Você se lembra que nós quase trouxemos a Siemens, né? Não tivemos, na época, o apoio governamental necessário. Por quê? Eu sei a dificuldade que foi pagar a dívida atrasada dos tomógrafos. Então, eu quero inserir a UFO na discussão e na solução dos grandes problemas nacionais. Pela via da importação, por exemplo, como é que eu pretendo enfrentar isso? Retomando o nosso projeto, lá atrás eu tinha a intenção de criar o curso de farmácia. A UFO pode não concordar, ou a UFO está disposta, as unidades que são relacionadas a este assunto, estão dispostas porque só falta a farmácia, Márcio, para que a gente feche o circuito, farmácia, química industrial, engenharia química, a mecânica, a elétrica, a própria civil, por causa das construções, que permitiriam os cérebros que ajudariam a trazer esse tipo de indústria para o nosso país. Nunca é demais lembrar, e me dirijo aqui especialmente aos senhores ouvintes, e mais especialmente ainda aos que estão fora da universidade, por que a Monsanto, por que outras empresas do ramo vieram para cá? Na época, disputávamos a vinda da empresa com Goiânia, com a Federal de Goiás. Qual foi a vantagem comparativa que pesou? A UFO já tinha, criáramos recentemente o doutorado em agronomia. A Federal de Goiás não tinha esse programa. E eles iriam trazer mais de 200 doutores para cá, que tem que ter interlocução com a universidade. Foi por isso que a empresa veio. E é com esse espírito que eu quero retomar o nosso projeto. Professor Arquimedes, eu só vou pedir que o senhor utilize aí o seu poder de síntese, porque nós temos várias questões aqui a serem abordadas, né? E eu aproveito, inclusive, a questão relacionada a essa greve recente, né? Imaginando o seguinte, professor, que o senhor tivesse exatamente a partir do momento que assumisse a reitoria, de enfrentar uma greve reivindicando melhores condições de trabalho. E aí eu pergunto que tipo de argumento o senhor usaria para colocar fim ao movimento e aproveito ainda para saber qual o reflexo que essa atual greve terá no processo eleitoral a nível de abstenção, professor.
Começando pelo final, nossa preocupação é muito grande com a possibilidade de abstenção, especialmente se o calendário demorar a ser retomado. É preciso mencionar que a gente enfrentou, na reitoria, várias greves. E eu tenho compreensão, tenho respeito pelas entidades, tanto dos alunos de graduação quanto de pós-graduação, bem como com as entidades que congregam os docentes, né? Não é demais lembrar que eu comecei a minha trajetória e cheguei a reitor porque eu fui tesoureiro da ADUFO. Eu prezo muito a nossa entidade. E todos sabem a relação amistosa, amigável que eu tenho com o Sintete. Uma greve teria a nossa compreensão. E iríamos lutar para trazer recursos que nos propiciassem, pela negociação, vencer o momento grevista. E depois tentar recuperar calendários, etc. Tentando ser bem sintético. Professor, considerando o tripé ensino, pesquisa e extensão, qual tem sido a área mais frágil da UFO, hein, professor? Com toda certeza, a gente poderia aumentar muito mais a nossa participação na parte de extensão. Mas nós não podemos, Márcio, deixar de olhar também com muito carinho a parte de pesquisa. Você sabe que eu era o presidente da Andifes, que assinei, em nome de 58 universidades federais, o projeto Reúne, com o então ministro da Educação, Fernando Haddad, e o então presidente Lula, né? Novamente hoje nosso presidente da República. Então, ali tentávamos, e posso dizer que conseguimos em grande parte, vencer a grande assimetria regional do nosso país pela falta de oferta de cursos de graduação públicos de boa qualidade. Essa parte a gente já fez. Agora nós precisamos vencer uma outra assimetria, que é a assimetria regional da pós-graduação. Talvez um Reúne da pós-graduação. Temos que repensar, talvez voltar também com o programa Ciências Sem Fronteiras, que infelizmente foi encerrado no governo Temer, justamente para apressar a formação de novos doutores, tá? Com formação também voltada para a indústria, para que tenhamos base forte de pesquisa nas indústrias nacionais. Só assim a gente vai conseguir vencer as necessidades do país com a reindustrialização. Nós temos cerca de 800 mil vagas no Brasil, que não vêm sendo ocupadas, porque falta pessoal qualificado. Esse é um problema da universidade. Até 2030, eu tenho dados e vou mostrar nos debates, nós precisamos de mais 1 milhão de pessoas do grupo STEM. STEM é um acrônimo na língua inglesa para ciências, engenharia, matemática, computação. Nós temos que formar muito mais gente até 2030, para sediar a expansão que o país precisa. O presidente Biden, recentemente, eu vou tomar a liberdade de ler, porque isso aqui não nos pertence, em 30 de outubro do ano passado, o candidato à reeleição americano divulgou a ordem executiva sobre o desenvolvimento e uso seguro, protegido e confiável de inteligência artificial, que demonstra o compromisso da Casa Branca em expandir a força de trabalho de inteligência artificial e os ecossistemas de educação em inteligência artificial dos Estados Unidos. O presidente Lula, recentemente, perante os leitores, fez um desafio. Eu quero um projeto nacional para a IA. Ora, isso não será feito sem a contribuição da universidade. E eu vou perguntar à universidade. Nós queremos colaborar, com toda certeza, até para justificar a nossa pertinência social, a sociedade que nos custeia. Professor Arquimedes, em 1988, no primeiro debate que promovi aqui no meu programa para a sucessão da reitoria, eu fiz essa pergunta e parece que ela tem sido pertinente até mesmo nos dias de hoje, professor. Qual a sua visão sobre o muro invisível que separa a universidade da comunidade externa? Nós tentamos vencer e derrubar, metaforicamente, esse muro nos nossos mandatos, com iniciativas como, por exemplo, o Enesc Pop. Nós trouxemos a cultura popular aqui para dentro. Criamos 8 cursinhos alternativos para a população de baixa renda aí fora. Há milhares de formados na UFO
que entraram aqui, e eu terei depoimentos nesse sentido durante a campanha eleitoral, que entraram aqui por via dos cursinhos alternativos, porque a gente aproximou a UFO das necessidades da sociedade. Eram 8, e não fui eu que fiz isso, eu criei. Foram os alunos da UFO. Eu vou chamar os alunos novamente ao desafio. Nós temos que ajudar a população pobre. Márcio, nós temos 36% de jovens dos 18 aos 24 anos que são NEM, é a sigla com que eles têm sido classificados. Em cada 100 jovens, 36 nem estudam, nem trabalham nessa faixa de idade, em que deveriam estar fazendo, no mínimo, ensino médio. Eu quero aumentar a oferta de ensino técnico profissionalizante, vou discutir isso com a Estes proximamente, justamente porque há uma comunidade aí fora, e, olha, desses 36%, a imensa maioria são negros e mulheres. Eu quero dialogar com esse povo e trazê-los, vencer o muro, metaforicamente. E a sua pergunta é pertinente, ela tem 36 anos e nós ainda, mesmo com as iniciativas da minha gestão, a gente ainda não conseguiu vencê-la. Agradeço a pergunta. Professor, há décadas, né, que prefeitura e universidade demonstram estar em posições antagônicas, né? Aí eu pergunto, qual que é o principal alinhamento que a UFO teria que adotar com relação à administração municipal de Uberlândia? Veja, a UFO tem que ser parceira. Todos sabem que eu fui candidato a prefeito 4 anos atrás. Por quê? Porque a UFO foi pouco ou quase nada utilizada durante o combate à pandemia. Isto fez com que Uberlândia tivesse muito mais mortes, relativamente falando, do que a minha cidade de Araraquara. Morreu muito mais gente aqui. A UFO não foi utilizada por decisão municipal. Nós temos que ser parceiros do prefeito, que tem uma missão maior, né? Mas a UFO jamais se negará a contribuir quando chamada para isso. E a gente tem que, o reitor, ele se torna um reitor de todos e parceiro de todos os partidos. Então, nós temos que ter afinidade, se possível, mas se não tiver afinidade, temos que ter abertura para dialogar, mesmo com um prefeito que seja contrário à academia. Eu teria aproximado mais a UFO das necessidades da prefeitura, eu iria voltar. Veja, eu fui diretor da CIUB, na gestão do Geraldo Cacheta. Eu me coloquei à disposição. Assim como eu fui para a CIUB, para o CDL, eu quero reativar fortemente o Conselho de Integração Universidade e Sociedade, com presença de vereadores, para representar o poder legislativo, e algum indicado pelo prefeito, ou o próprio prefeito, se me desse a honra de me acompanhar. A UFO tem que estar em sintonia com as necessidades, e pretendo promover isso, se eu e a professora Giovana formos eleitos, eu vou fazer essa mesma coisa nas outras cidades. A UFO, graças às iniciativas, principalmente do meu segundo mandato, se tornou uma universidade multicamp. Ela ainda não se assumiu como multicamp. Os campi fora de sede, nas outras cidades, se sentem à parte desse processo. Eu vou dialogar com os prefeitos, seja de que partido for, né? Eu e a minha companheira de chapa, para trazê-los para dentro da instituição. E a UFO, nessas cidades, tem que contribuir com o desenvolvimento regional. Nós temos que diagnosticar em que podemos contribuir, e sempre naquela ideia de que, formando o cérebro, em breve eu terei emprego, se eu conseguir empregar esses cérebros no desenvolvimento regional, sejam como funcionários municipais, sejam como empregados de alguma empresa que venha para a nossa região. Então, esse é o nosso espírito, Márcio. O senhor falou que foi diretor da CIUB, né, professor Arquimedes? Então, Sim. eu perguntaria qual deveria ser a principal parceria a ser celebrada pela UFO com a iniciativa privada e em qual área? Não perdendo de vista a autonomia da universidade, a nossa independência, tá? Nós temos, sim, eu penso a universidade dentro dos 4 princípios que me ensinou Florestan Fernandes, tá? E uma das nossas missões, dessas 4 missões, que eu posso detalhar num outro momento por causa do tempo,
nós temos que nos aproximar das necessidades da cidade e da região. E eu vou ficar com a ajuda deles, com a presença deles no Conselho de Integração, aquilo em que nós vamos mais poder ajudar. Inicialmente, a primeira coisa que nós faremos, eu e Giovana, será convidar o prefeito municipal para visitar o Conselho Universitário, para começar ali uma parceria. Mas eu vou trazer também a ACIUB, CDL, as associações de amigos de bairro. Nós temos regiões em Uberlândia que não têm serviço de esgoto ainda, que não têm o serviço de água devidamente tratada. Ora, e temos quantas pessoas morreram de dengue nos últimos meses? Nós temos que ser parceiros da prefeitura e temos que ter espírito aberto para isso. Eu sou uma pessoa, e Giovana também, somos pessoas de espírito aberto, saberemos ouvir e saberemos ajudar. Aproveitando que o senhor falou de conselho universitário, professor Arquimedes, eu perguntaria a sua avaliação quanto à composição do conselho universitário e que mudança o tornaria mais eficiente e representativo. Veja, não é segredo para ninguém que o nosso conselho universitário é muito grande. Ele precisa ser repensado. A representatividade precisa ser repensada, né? Mas isso não pode ser imposto. Isso tem que ser fruto do diálogo. Nós saímos de um conselho. Quando eu comecei como representante da ADUFO, sob a gestão do reitor Ataúfo, de saudosa memória e que se tornou meu amigo. Eram 19 votantes. Nós saímos de um conselho muito centralizado para um muito descentralizado. E as reuniões são, portanto, mais complicadas na condução. Este é o modelo ideal para a universidade. Nós temos mais participantes do que o Conselho Universitário da USP, que nunca é demais lembrar, tem mais de 70 mil alunos. Enfim, nós temos que repensar, e é uma das vias que a gente quer discutir com a comunidade, a nossa própria organização. Isto tem que ser conversado. Para a gente encerrar, a última pergunta, professor Arquimedes. Nós temos vivenciado no país como um todo, e a nossa universidade não seria diferente desse universo, um grau de polarização política muito acirrada. E aí eu perguntaria sobre qual o papel que o senhor pretende desempenhar no sentido de apaziguar esses espíritos, professor. Veja, a polarização que nos afeta já, eu diria, de 6 a 7 anos, ela é muito danosa. Ela esgarçou relações dentro das nossas próprias famílias. Nós temos dificuldade com parentes que têm opinião política contrária, e isto tem que ser vencido primeiro com paz, primeiro com a disponibilidade. É como eu faço na minha própria casa, com parentes, com irmãos, quer dizer, disponibilidade ao diálogo, sem maniqueísmo, sem totalitarismo. A minha opinião é que, então, nós temos que oferecer paz para que a gente vença essa etapa. Ela está muito centrada em duas figuras, como a gente sabe, em duas correntes, né? Uma já se demonstrou disponível ao diálogo, a outra ainda não. Continua atacando. Há erros de ambos os lados, não estou aqui livrando a cara de ninguém, mas nós só vamos vencer isso aí com paciência, boa vontade e como Jesus nos ensinou, com amor ao próximo, com respeito ao próximo. Não é uma tarefa fácil, eu sei disso, mas esse é o caminho, né? Você sabe, embora um grande pecador, eu sou um homem religioso. Confio muito em Deus, a quem peço inspiração todos os dias, para que eu me guie de forma correta na condução, não só da minha vida pessoal, na vida da minha família, né? Eu hoje tenho 4 netinhos, né? Que é a futura geração da minha família, mas também em todas as gestões que eu tive a honra de participar, não só aqui, mas também em Brasília. É com esse espírito, né? A minha vice é uma pessoa muito especial. Ela fala muito em humanização das relações. Esse é um compromisso da nossa chapa. Você perguntou ainda há pouco, né? Podem nos cobrar nos primeiros meses. Humanização das relações. E tratamento respeitoso
com as entidades que congregam os diferentes segmentos que vivem como nós vivemos dentro da universidade. Esse é o nosso espírito, Márcio. Professor Arquimedes Diógenes Silone, da Faculdade de Engenharia Civil, candidato a reitor pela chapa Reencantar a UFO, Democracia, Ciência, Educação Emancipatória e Inclusão. Muito obrigado pela sua participação no Trocando em Miúdos, professor. Muito obrigado, Márcio. Parabéns pelo programa, né? Eu sempre acompanho, né? Acompanho as muitas contribuições que você tem aí da nossa própria universidade e fora daqui, viu? E me coloco à sua disposição, à disposição da Rádio e TV Universitária, para, em outras oportunidades, poder detalhar melhor as questões que você, de forma muito sábia, aqui levantou. Muito obrigado. Agradeço aos senhores ouvintes pela paciência em me ouvir. Bom dia. Bom dia. No Assunto do Dia, com Márcio Alvarenga. Eleições 2024. Reitor da UFO.